nós temos aqui vários advogados participando, mas temos profissionais da área de desenvolvimento, né, de diversas áreas das empresas. Então, para a gente poder fazer um diálogo da parte legal, da parte do direito, com a parte técnica, nada melhor que ter a participação de um profissional qualificado como o Glaucio, que vai poder também abrilhantar o nosso evento. Novamente quero agradecer a parceria do NTI, da Associação Empresarial e em especial do SEBRAE, tanto nesse evento como em outros que nós estamos organizando. E quero ouvir um pouquinho aqui a palavra do César, em nome do SEBRAE, para também falar um pouquinho para vocês da importância de termos essas parcerias e esses eventos de assuntos que com certeza são de grande importância para o público que o SEBRAE atende, que tem feito um trabalho brilhante. Obrigado. César. Bom dia a todos. Então, me chamo César, gerente regional aqui do SEBRAE. Eu quero agradecer aqui o Dr. Erno pela parceria aqui no escritório da advocacia. O Dr. Carlos também. Acho que o Carlos está atrás. A doutora Laura também, agora o Glaucio também, que vai estar fazendo aqui o debate junto com todos vocês. Em nome do SEBRAE, é uma satisfação muito grande nós podemos fazer parcerias como essas e nós podemos trazer temas importantes para as empresas. A gente falar de proteção de dados, LGPD, compliance, integridade corporativa, são temas que estão completamente em alta no momento. E para as empresas poderem se adequar a todo esse movimento desse ambiente legal, das leis de proteção de dados, principalmente, e entre outras, voltado à inteligência de dados e tudo isso que a gente está vendo no momento, é necessário que a gente pare, reúna as pessoas, converse, traga os temas para a gente poder debater e tirar dúvidas. Seguramente nós não sairemos do evento de hoje aqui sanando todas as dúvidas. Para isso nós faremos outros eventos ainda para nós tentarmos encontrar mais momentos para parar, mais momentos para a gente conversar e poder chegarmos então a no mínimo nivelar todo mundo, com o conhecimento necessário para as empresas. A importância de um evento como esse, o SEBRAE que atua aqui, ajudou a constituir aqui um ecossistema de inovação, com um ecossistema de startup, o setor de TI, aqui representado pelo NTI, a pessoa dos nossos parceiros aqui do NTI. Nós temos então um olhar para um ecossistema que foi desenvolvido, foi criado, que precisa competir no mercado, precisa crescer, as empresas precisam avançar. E avançar sem levar em consideração os sistemas do momento, a gente ficaria com alguma coisa para trás. Então, eu agradeço, em nome do SEBRAE, a parceria. Já aproveito para convidar também para o dia 4 de maio, nós faremos o segundo encontro, a Laura estará conosco lá também. Traremos aí também mais uma pessoa do SEBRAE, que é a nossa gerente da área de integridade corporativa do SEBRAE, para promover um debate, onde nós faremos então ali mais um encontro para discutirmos mais um pouco sobre esses temas importantes aí, em especial lá naquele dia será a questão da governança corporativa. Obrigado, Dr. Erno, pela parceria, contem com o SEBRAE sempre que possível e vamos em frente. Valeu, bom dia a todos. Bom dia, eu me chamo Laura, é um prazer estar aqui. Eu vou contar com a colaboração aqui do Glaucio, porque realmente eu tenho algum problema ainda com juridiquês, essa é uma coisa que eu preciso trabalhar internamente, E a LGPD tem muito isso, que a gente procure tornar os nossos avisos, as nossas políticas de uma forma mais clara, mais acessível para que todos consigam compreender. Mas, paralelo a isso, tem todo um olhar técnico sobre a questão do Privacy by Design, E para isso aí, então, o Glaucio vai nos auxiliar. Não sei se tu quer vir aqui, Glaucio, se apresentar aqui, fica à vontade, e aí a gente vai conversando. Então, meu nome é Glaucio, eu trabalho na área de cibersegurança, conheço várias pessoas aqui, agradeço a presença, agradeço ao SEBRAE, agradeço ao Dr. Erno também pela oportunidade. E se tiverem alguma dúvida, tenho clientes aqui também. Se tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição aí no final. E esperamos cumprir com as expectativas de vocês. Bem, quando a gente fala em Privacy by Design, a primeira coisa que a gente pensa, tipo, o que é isso e para que serve?
A nossa ideia aqui não é falar muito sobre a questão da LGPD, sobre aquela questão conceitual, né? O que é dado, o que é tratamento, mas é partir para um passo um pouco mais aprofundado de entender a aplicação prática dessa metodologia no desenvolvimento dos nossos produtos e nos nossos processos. Por quê? A LGPD ela fala lá num artigo, e isso vai replicar em toda a metodologia, tanto de implementação da lei quanto de manutenção, né, de um programa de privacidade, que é adotar as medidas técnicas e administrativas, né, desde a concepção dos produtos ou serviços. O que isso significa? Na prática, é o Privacy by Design. Né? Então a gente sabe que a LGPD ela surgiu a partir de um movimento, né, um movimento geral, mundial, de proteção de dados, que não era novo, né, mas que teve uma intensificação a partir da alteração do regulamento europeu, que é o GDPR. Lá no GDPR, lá no artigo 25, a questão do Privacy by Design ela ficou bem definida. E a LGPD ela trouxe, né, para o corpo legislativo essa obrigatoriedade, mas não de uma forma tão explícita. Mas ela amarrou ali, dizendo que no artigo 46 a gente tem que adotar essas medidas técnicas e de segurança e administrativas de segurança desde a concepção dos produtos ou serviços. Então a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre essas medidas. Quais são essas medidas? E aí, esse framework ou essa metodologia, ela foi desenvolvida pela doutora Anne Cavokian, que era comissária de privacidade de Ontário, e isso lá nos anos 90. Existem outros frameworks também. Ela também desenvolveu um específico sobre avaliação de risco de privacidade. Mas esse Privacy by Design, ele acabou intensificando e ganhando corpo mesmo, né, a partir do momento que ele foi adotado como uma metodologia, digamos assim, oficial, e ele passou a constar lá no GDPR de forma explícita. E a LGPD, ela trouxe, né, para o corpo, né, como eu falei, medidas técnicas e organizacionais desde a concepção dos produtos ou dos serviços. Então a gente passa a falar sobre esses 7 princípios. Qual que é a ideia aqui? Eu trouxe o conceito do Privacy by Design, mas eu tentei trazer um exemplo de uma medida técnica e de uma medida organizacional. Eu vou focar um pouco mais na organizacional e o Glaucio vai me ajudar na medida técnica, né? Cada um no seu quadrado, né? O que acontece? Nós temos aqui algumas citações que estão ali no canto, que são de profissionais da área de privacidade, trazendo exemplos práticos da aplicação do primeiro princípio, que é ser preventivo. O que é ser preventivo? É você antecipar, é ser proativo, é evitar que o problema aconteça. Porque qual é a ideia disso aqui? Se você for preventivo, você não vai precisar reagir, você não vai precisar ter uma ação depois. Claro, precisamos ter um plano de resposta a incidentes, mas se você tem todo um aparato e você cuida de maneira preventiva, talvez você não precise usar aquele plano de respostas. Então a ideia é sempre trabalhar de maneira preventiva. Então, a diretora de privacidade do Dropbox, o que ela coloca aqui? Para realmente integrar a privacidade às operações do dia a dia, que é uma parte difícil porque envolve mudança de cultura, e a cultura ela não muda de um dia para o outro, é um processo contínuo, né? É crucial usar a mesma linguagem, ferramenta, processos usados pelos seus clientes. Isso é especialmente importante em tecnologia. Então, quando a gente fala em criar e ter essa mesma linguagem, eu falo o seguinte: eu, Laura, profissional da área jurídica e da área de privacidade, eu preciso entender a linguagem técnica para explicar por que a minha presença nesse desenvolvimento ela é importante. É importante que a gente consiga ter esse processo, porque aí ela fala a questão ali do bucket S3, que ela criou um sistema onde toda vez que fosse criado esse novo bucket, essa automação avisasse, ó, precisa acionar o time de privacidade aqui. Então, eu estou agindo de maneira preventiva. Tu quer falar da parte aí do... Nesse caso aqui, como é uma empresa que trabalha especificamente com dados de clientes e que muitos deles são sensíveis, como fotos, enfim, seja... Tem pessoas que armazenam dados médicos, enfim, uma gama de dados diferentes. Ali no caso do Dropbox, quando você abre um bucket S3, você não tem a supervisão da privacidade ali.
cumpre requisitos técnicos, cumpre requisitos de privacidade, tem que analisar, nesse caso aí. Está cumprindo, se ele é um bucket novo, ele quer dizer que ele precisa de toda uma auditoria de volta, porque os outros que já existem já estão documentados, previamente testados. No caso que dá para entender também, arquiteturas mais modernas, é no caso de Docker ou Kubernetes, né? Quando sobe um pod novo ou um container novo, às vezes é necessário que você verifique. É um container rogue, enfim, e esse container é fruto de algum tipo de vulnerabilidade explorada, ou ele é alguma coisa legítima mesmo, que ainda não foi testado por vulnerabilidades, enfim. Ele não cumpriu os requisitos técnicos, talvez bibliotecas vulneráveis, com CVEs conhecidas, enfim. Uma gama de portas que podem ser abertas a partir da subida de um pod novo, ou apenas um container no caso, né? Nesse caso, como trata de dados especificamente, quando você sobe um bucket, você vai necessariamente ter que verificar que tipo de bucket, o que ele está armazenando, se isso são dados fantasmas, que a gente acaba chamando de Shadow IT, né? São coisas que nem a direção sabe, nem a equipe de privacidade sabe, acaba ficando na sombra, nesse caso. E aí a última aí, que é, na época, ela era a diretora aí de Compliance e Privacidade, ou a Head de Compliance e Privacidade do Facebook, ela demonstra aqui uma medida organizacional. E aí eu falo diretamente para as empresas, né? Para quem não é especificamente da área de TI que está aqui, como que a gente pode articular isso, né? Então, veja, separei um orçamento para camisetas com o tema de privacidade e outros brindes para equipes que ativaram proativamente seu primeiro PIA, que é a primeira avaliação de impacto de privacidade. Então, quando você inicia um processo, né, que eu falei, mudança de cultura, e a cultura ela não é do dia para o outro. Então, essas ações, né, paralelas, elas ajudam a fomentar, né? Então, incentivos é bem importante. Outra questão aqui do preventivo, esse aqui é um modelo da Inloco, que é um modelo de política de privacidade, de governança em privacidade, onde ele traz de maneira bem desenhada, bem clara, bem específica, e é um texto de uma página no máximo, onde ele detalha como que acontece toda a estrutura de governança da Inloco nesse documento. Então, também uma maneira preventiva. Organizacional, políticas, né? Primeira camada de proteção, né? Aqui ações práticas para o dia a dia onde você pode desenvolver. E já também, né, Laura, aproveitando, já que você é do jurídico e eu sou do técnico, para que você entenda a sua língua e eu entenda, e você entenda a minha. Exato. Nesse caso, para que haja um entendimento completo da corporação. Isso é importante, Glaucio, porque o que acontece? Os projetos, as empresas precisam entender que ele necessariamente é multidisciplinar. Então, não é um projeto da área jurídica, não é um projeto do compliance, não é um projeto da TI da empresa, não. É um projeto que precisa ser desenvolvido, é um programa, na verdade, né, que precisa ser desenvolvido de forma multidisciplinar. Então, você precisa ter, por isso a criação de uma comissão onde você tenha, né, os vários representantes é importante. Por isso a criação do que às vezes a gente chama de ponto focal de privacidade, o embaixador de privacidade, é a nomenclatura que vocês acharem melhor dentro da estrutura de vocês, né? Daqui um pouco a empresa não é tão grande, você vai criar um embaixador de privacidade, ela fica pesada, né? Então, é importante que você tenha alguém do RH, né, onde tem bastante dados, principalmente dados sensíveis também, alguém da área de TI para entender a parte técnica e operacionalizar isso, né, porque não adianta a gente ter políticas, eu sempre falo isso, política é uma camada, e às vezes você tem uma política de gaveta, que ela foi feita, está maravilhosa, mas ela não é aplicada, e aí se ela não é aplicada, ela não existe na prática, né, então tem que cuidar com isso. Nesse caso, multidisciplinar acaba sendo aquela pulverizada que você dá em torno da corporação para que um novo valor seja, então, cultivado, né? Acaba incorporando esses aspectos na cultura organizacional. Isso. A privacidade como padrão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida no curso aqui da fala, eu vou pedir para vocês anotarem e aí no final, quando a gente encerrar, a gente abre para as perguntas e a gente pode fazer um momento mais de discussão e de trocas mesmo, tá? Fiquem bem à vontade. Com relação à privacidade como padrão ou by default, os dados eles devem ser automaticamente protegidos e aí tem privacidade deve ser regra, deve ser padrão.
né? E aí tem um exemplo aqui, por um aplicativo. Quando você coloca questões de configuração, de configurações, você está observando, né, a possibilidade, você está dando para aquele titular, para aquele usuário, a possibilidade dele configurar padrões de segurança, né? A questão da limitação de coleta. Isso é uma coisa, um ponto bem importante da lei, porque a gente sempre fala assim, antigamente, e o pessoal do marketing, assim, às vezes eu falo isso, o pessoal do marketing fica meio bravo comigo. Tem alguém do marketing aqui? Não, dá para falar então, que bom. O que acontece? A gente coletava tudo, né? Eles coletavam tudo para depois definir a campanha e para depois ver para onde que vai e o que vai fazer. Gente, vocês podem continuar fazendo as campanhas. Eu sempre falo para o time de marketing, a única coisa é lembrem de mim, né? Vamos conversar antes, por quê? Porque você tem que ver qual é a campanha que você quer fazer, qual o dado que você vai precisar para essa campanha. E isso vale para tudo, para uma ação que você vai fazer lá no Recursos Humanos. Por isso que eu sempre falo que o Privacy by Design, ele é para o desenvolvimento seguro, mas ele também é para processos, né? Então, qual o dado que de fato você precisa, né? O que você vai fazer com esse dado? Porque eu preciso definir, além da limitação da coleta do dado, eu preciso limitar o uso, ou seja, eu preciso de uma finalidade. Se eu for usar para outra coisa, talvez não seja autorizado, porque eu preciso informar para que eu estou coletando, né? Não estou falando em pedido de consentimento, porque às vezes não é o consentimento. E eu sempre falo, fujam do consentimento, porque se a pessoa mudou de ideia, tu não pode mais tratar o dado, né? Então você precisa avaliar as outras bases legais para tratamento do dado. Mas é importante essa conversa prévia. Então a privacidade como padrão, ela passa por vários aspectos. Lá no desenvolvimento do teu sistema, daqui um pouco, em vez de você deixar o CPF, né, à vista, coloca lá uma máscara naquele CPF, coloca lá, deixa só os 3 últimos números, né? Cria alternativas onde você possa trabalhar isso também nos processos internos, lá no teu desenvolvimento e lá no teu processo interno. Aqui tem alguns exemplos, né, dessa anonimização, digamos assim, em processos internos. Você não precisa ter a nomenclatura, as pessoas não precisam saber. O que interessa para você é o resultado. Interessa para você a colaboração compartilhada, cooperativa, aqui, a criação de um documento compartilhado, né? Então a gente tem vários exemplos hoje, que tem até, né, os bichinhos bonitinhos ali. Eu gosto bastante do Miro, que também trabalha de forma anonimizada. Então é a colaboração que interessa, o produto final não interessa quem é que fez nesse momento, tá? A privacidade incorporada ao design. E aí, aqui surge um pouco de dúvida, porque a gente fala do Privacy by Design e da privacidade incorporada ao design, tá? Que são duas coisas. Quando a gente fala em Privacy by Design, o design está na concepção, ele está ainda no momento de criação, tá? Quando você fala da privacidade incorporada ao design, é você pensar na metodologia, é você pensar qual o produto que você está criando e melhorar esse produto agregando privacidade a ele. Ficou claro? Então, privacidade, né, é sempre importante, é regra, né? Como você vai operacionalizar isso, né? Você pode operacionalizar através da metodologia do Privacy by Design, mas você tem que observar e incorporar ao design a privacidade, que é isso que eu falei. Você pode colocar lá um asterisco, você pode não necessariamente pegar todos os dados, você pode pegar não deixar lá o nome exposto, colocar um código, um número, né, ou usar outras alternativas. E aí, sempre lembrando que nós temos a parte técnica e a parte organizacional. Quando a gente fala aqui na parte técnica, incorporar a privacidade ao design, a gente precisa olhar para o processo de arquitetura, né? E aí falando especificamente de software. Mas a gente não pode esquecer da documentação. Como que eu demonstro que a minha solução, que essa atualização que está sendo feita, ela está observando os requisitos do Privacy by Design? Como que eu posso utilizar o Privacy by Design como, até como forma assim de, olha, o meu produto ele é diferenciado, ele trabalha a partir de metodologias como o Privacy by Design, de oferecer o teu produto, o teu sistema, enfim, no mercado com esse diferencial. Então a gente precisa ter isso documentado. Né? A documentação ela é extremamente importante em toda a fase da LGPD, porque a LGPD fala muito em auditoria.
E aí a gente tem que ter elementos para conseguir tornar todos esses passos auditáveis. Então é importante sempre olhar para esses dois requisitos. Bom, aqui esse diagrama aqui, esse fluxo mostra como o setor de saúde pública da Inglaterra coletou dados durante a pandemia para demonstrar em que regiões em que existia mais risco ou menos risco, ou que apresentava mais sintomas, no caso, né? Aqui a arquitetura toda dele, como para tomada de decisão a partir da parte governamental, no caso. Então, eram coletados, era um questionário apenas, mirando qual era o código postal da pessoa, onde ela estava presente. Então eles se limitavam apenas ao código postal e pelo menos alguma identificação também que pudesse convergir para aquela região que a pessoa se encontrava, no caso. Essa comunicação toda aqui dentro, ela também, se você for olhar para sistemas mais modernos, ela pode ser trabalhada em algumas camadas, como no caso aí a gente vai colocar hoje já mais containerizado, e ele pode conversar via APIs. É o jeito mais moderno que existe de você trabalhar, uma troca de dados entre o teu sistema, trabalhando com níveis de funções, e cada pod, cada container vai operar de uma maneira diferente. Necessariamente, para vias de auditoria, como a Laura falou, você precisa ter, pelo menos, aplicado uma criptografia de ponta a ponta. Não interessa se essa ponta a ponta seja externa ou interna do sistema, intrínseca a ele. Porque você pode ter, como a gente falou, pode ter um ponto vulnerável de uma entrada dentro de um aplicativo seu, que foi com falhas de desenho, seja falha de criptografia, seja falha em alguma biblioteca utilizada que já é conhecida e a vulnerabilidade não foi monitorada. Às vezes você pode ter um ator malicioso que inseriu algum tipo de vício dentro da tua arquitetura do sistema e que fique fazendo spoofing, no caso, né? Ele fica monitorando essas conexões entre todo esse fluxo aqui. No caso aqui são dados apenas, mas pode convergir para funções. Cada pod, vamos dizer, cada container, subiria com os tipos de funções aí para fazer essa triagem de dados. Se aqui você não tem criptografia nesses pontos, eu posso ter aqui, vamos imaginar que teria um novo container aqui que fica monitorando essas conexões e pega todos os tipos de dados que o governo coletou, que possa identificar alguma pessoa e usar para qualquer outra finalidade. Isso, no caso, é a parte governamental, como eles usaram, né? Então aqui a gente pode afunilar apenas a esse item aqui. O aplicativo apenas iria monitorar, iria fazer a triagem ou a coleta, enfim, processamento do código postal apenas, né? De uma maneira encriptada que possa garantir a privacidade do usuário. Ou seja, criptografia de ponta a ponta. O usuário necessariamente vai ter que mandar esse dado via uma API e ela tem que ser criptografada, porém, apenas ter uma criptografia já não basta. Você tem níveis de criptografia que são mais adequados. Tem bibliotecas já com vulnerabilidades conhecidas, aonde você acaba caindo num erro ou uma morfologia de ataque que está descrita no WASP Top 10, que é uma dos ataques mais comuns, se não me engano, está em 4º lugar, que é a criptografia quebrada, no caso, ou a criptografia vulnerável. TLS 1.0, 1.1 já é insuficiente, SSL V2, V3 já são bibliotecas que já não são usadas, justamente porque algumas sofreram alguns tipos de vazamento de dados ou de quebra, como é o exemplo do SSL com o Heartbleed, né? Depois que saiu o caso famoso lá da NSA. Aqui, então, no caso, é a parte do usuário, o questionário onde o usuário preencheria. Dentro dessas questões aqui, ele tem análise anonimizada já ao fim do processo, já anonimizada. Dentro da parte da configuração do aplicativo, você tem a entrada de dados aqui no caso, que são as configurações do questionário,
Aqui ele vai fazer a checagem, ele fazia a checagem de sintomas, se batia com algum sintoma de Covid ou não. Gera um aviso, depois na lógica dele toda sai o resultado do questionário, que acaba implicando na publicação de dados anonimizados. Ele mesmo já saía com o dado anonimizado para garantir a privacidade do usuário e ainda numa camada criptografada. No caso, todas essas pontas, se a gente for pensar na arquitetura moderna, containerizada, todas essas pontas aqui dentro do aplicativo, elas são um monolito, no caso. É apenas uma peça. Porém, esta parte da publicação até os dados analíticos aqui que vão chegar para o governo, nesse caso aqui começa a parte em que é mais intrínseca ao sistema e que ela precisa também, além de ter o dado anonimizado, o que já garante bastante privacidade ao usuário, ela precisa também, dentro dela mesma, da aplicação, existir conversações internas locais que sejam criptografadas para ainda garantir mais privacidade ao usuário. Então, Okay. Laura, devolvo a palavra. A questão de funcionalidade total, então a ideia aqui é realmente você oferecer o mesmo, né, o mesmo produto, o mesmo serviço, mas agregar a privacidade. Então você não vai tirar funcionalidades. A gente chama isso de soma positiva, que é quando você vai oferecer aquilo que você quer oferecer no teu produto, no teu serviço, no teu aplicativo, seja lá o que for, mas você vai agregar privacidade a ele, tá? A gente tem que cuidar muito nessa hora de aplicar o conceito também do Privacy by Design para não tornar o projeto inútil, no caso. Você tem ainda um interesse legítimo. Então, você precisa também ter o seu produto usável e também rentável, logicamente, mas que também preencha os requisitos da privacidade. Exato. Você não pode abusar desse ponto visando custo. E aqui é o quinto princípio é da segurança de ponta a ponta, né? Então, sempre que a gente fala em segurança, voltando para o conceito da segurança da informação, a gente está falando em confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é aquela tríade máxima da segurança da informação. O que aconteceu com isso? A gente passa a agregar, quando a gente fala em dados pessoais, em cumprimento de legislação de privacidade, a gente passa a agregar o elemento privacidade. E aí você tem várias metodologias, digamos assim, vários frameworks para você trabalhar isso. Você pode seguir, por exemplo, a estrutura do NIST, né, que é lá dos Estados Unidos, você pode seguir a ISO, né, a ISO 27000, 27001, tem a 27701, que é a da privacidade. E agora a gente tem uma nova ISO específica do Privacy by Design, que foi publicada agora em fevereiro, né, com toda uma metodologia específica para o Privacy by Design, né, inclusive com a possibilidade de certificação. Um padrão internacional que até agora a gente não tinha. A gente tinha algumas, vamos dizer assim, algumas empresas, por exemplo, a Deloitte tinha um framework de certificação em Privacy by Design, mas era uma coisa privada, né? É uma empresa de consultoria privada. Então agora o ISO ele passa a ser um padrão internacional, né? Mas a gente tem outros também. O que a gente agrega aqui? A questão da privacidade é importante, a proteção dos dados pessoais. E isso a gente não pode perder o foco. Quando a gente está falando de legislação de privacidade nesses casos, a gente tem que focar nos dados pessoais, tá? Então, aqui a gente vai falar das camadas, né? Esse é um exemplo bem prático que é a cebola, né? Então, assim, cada camada é uma camada de segurança. Então, a primeira vai ser a questão da política dos procedimentos de conscientização. Veja, por isso que eu falo, é técnico e é organizacional, não tem como dissociar. Porque quando você fala em criação de políticas, de procedimentos, de normas e conscientização, você está falando em mudança de cultura, você está falando em olhar para dentro da tua empresa, quais os processos que acontecem aqui, como que eles acontecem, né? Como que eu vou agregar privacidade nele para cumprir com esse dispositivo legal. Isso é a implementação de programa de privacidade. Então, essa é a primeira camada. A segunda é segurança física, né? Vamos usar o exemplo aqui, né? Nós temos ali embaixo uma catraca com um cartãozinho para entrar. Isso é uma segurança física, né, do espaço. Então, a segurança de perímetro,
segurança de rede interna, segurança de host ou de devices, de aplicação e de dados. Aqui do lado tem um exemplo de alguns dispositivos de segurança, porque aí entra especificamente, né, todas aquelas siglas de DMZ e de um monte de coisa que aí os trava-língua que o Glaucio sabe falar melhor que eu. Vocês podem dar uma olhada no Microsoft SDL, que ele é também uma metodologia bacana de você observar para o desenvolvimento seguro. Além do WASP também, o WASP conta com uma gama gigante de modelagens, enfim, inclusive Threat Modeling, você tem diversos frameworks que você pode trabalhar com eles lá. Então as duas vertentes seriam e aceitas também metodologicamente ou por órgãos de... enfim, para você cumprir com normativas, são aceitas o WASP e Microsoft SDL já amplamente utilizadas. No caso aqui da cebola, são as camadas das mais externas para as internas, né? Primeiramente, você vai começar com a conscientização aqui do teu público interno, né? A segurança física, ela já dá, como a Laura muito bem explicou, da parte das catracas, identificação e tudo mais. Segurança perimetral, aqui você já aborda, depois da pandemia, essa parte do perímetro já mudou vamos dizer assim, o entendimento dessa nomenclatura. O perímetro você envolve todo o prédio e mais ainda o teu perímetro virtual. No caso, as tuas fronteiras virtuais e físicas. Aqui você pode encarar como sendo a tua internet e o teu prédio. Porque, no fim das contas, vão acabar sendo a mesma coisa. Na morfologia de ataque, no caso, né? Então, a parte da segurança da rede interna. Como que a minha empresa trabalha, como que os dados são distribuídos aqui dentro, em que camada se encontra o meu servidor, minha rede é segmentada, ela faz uma abordagem Zero Trust, como que funciona isso? Segurança de hosts e devices se pode fazer através de agentes que coletam os registros de atividades e afins e são concentrados dentro de um grande pool de dados para análise posterior. A segurança da aplicação é aqui que mora o que a gente está falando tanto também, né? Apesar do Privacy by Design, ele contempla todas essas etapas, no caso, né? A segurança da aplicação foi aquele exemplo que a gente deu agora há pouco da coleta de dados em virtude do Covid, lá pelo governo inglês, já explana um pouquinho mais. E a segurança de dados, aí também você pode pensar em alguma coisa como sendo de que forma eu garanto a privacidade do meu usuário, sendo durante a coleta, o ciclo de vida todo desse dado comigo, da coleta até o descarte. É a questão da anonimização também, né, de fato ali. Exatamente. Você usou, a finalidade era identificar a pessoa, se era aquela pessoa que estava depositando os dados por uma camada de segurança também, para você não ter problemas de integridade de dados, no caso, de eu me passar por outra pessoa e dar um dado falso. Então você usou aquela finalidade, foi cumprida, descarta esse dado, anonimiza esse dado, deposita em banco. E ainda tem casos em que, numa segurança um pouco mais completa, no caso, você separa bancos de dados com diversos tipos de indicadores que vão, ou chaves primárias, que vão ligar um ao outro, aquele dado dentro, através desses bancos de dados, e que você possa ter alguma parte mais sensível criptografada, um banco de dados criptografado, no caso. Aqui, por exemplo, a nomenclatura DevSecOps, ela é utilizada já justamente na parte, visando tanto a parte de segurança, em que a equipe de dev e a equipe de operações, ela normalmente, não vou dizer que ela compete, mas ela diverge. O SEC aqui, o responsável da segurança, ou os responsáveis pela segurança, são as pessoas que vão fazer esse meio campo, para que essa coisa, para que essa cultura da privacidade, ela seja facilitada mediante um acordo entre todas as pessoas e também os cargos de chefia ou os C-levels, como vocês preferirem, né? Então, é nessa área que atua o DevSecOps. Essa parte aqui já das nomenclaturas técnicas aqui, eu acho que também são pontos a considerar, porque muitas vezes DMZs que você acaba utilizando,
são pontos de entrada. Se você tiver uma ACL ou um controle, enfim, controle de acesso que não seja adequado, você também corre um risco de ter algum tipo de vazamento de dados, enfim. Isso já contempla até a parte das ACLs, inclusive está bem documentada na própria LGPD, né? A ISO 27001 traz especificamente o controle de acesso, que ele era parte já de outras metodologias anteriores que já focavam muito forte no controle de acesso. Quem tem acesso a qual dado? Quem pode usar esse dado? Qual o interesse da pessoa que vai acessar? Tem casos de algumas empresas em que o setor, um setor específico que teria acesso somente a alguns dados que não são sensíveis, mas de folhas de pagamento, enfim, acabam tendo acesso numa via prática para eles, mas não adequada, que acaba dando acesso a eles a tipos de dados sensíveis como dados médicos e que eles não deveriam ter contato. Isso pode ser utilizado de uma maneira escusa para outros fins. E inclusive dados agora de pesquisas, quase metade das empresas, das pequenas e médias empresas, não se importam se o ex-funcionário tem acesso a esses dados ou não tem. Eles não sabem ou não se importam. Então, isso já é pesquisa, né? E 36% dos administradores são inseguros se realmente esses ex-funcionários conseguem ou não acessar, mas não pedem garantia nenhuma para o seu setor TI. Então, vou passar aqui, tá? Visibilidade e transparência, né? Então esse aqui é o princípio não só do Privacy by Design, mas lá da LGPD e de qualquer legislação de privacidade no mundo, né? Vai falar sobre essa questão da visibilidade e da transparência. Você precisa ser transparente, né? Então, se em determinado momento da utilização daquele aplicativo você vai precisar coletar o dado de geolocalização, você precisa informar naquele momento que esse dado vai ser coletado. Se a partir daquele uma pessoa quer saber, eu tenho uma funcionalidade de saber o tempo, aí tem que colocar o CPF lá, o acessar o dado, tu tem que dar, tem que fazer esse... mas ela já deu lá no início, quando instalou o aplicativo, ela autorizou tudo, que a gente autoriza tudo, né, quando vai instalar o aplicativo. Então, tem que cuidar com isso. Por quê? Por mais, e isso é bem importante, a gente tem que manter esses avisos de privacidade atualizados, né? Então, é bem importante isso. E a questão da transparência... é demonstrar de fato como que esse processo ocorre, né? De deixar bem claro numa política de privacidade que não tenha o juridiquês, né? Por isso a gente precisa contar com metodologias de apoio, né? Como o Visual Law, Legal Design, que eu sempre confundo, o Legal Design que traz de uma maneira mais, literalmente, entender o que é que eu desenho. Vou desenhar aqui para você para ficar bem claro, né? E hoje a gente já tem, inclusive, políticas nesse sentido, que elas já vêm com essa metodologia que torna tudo mais prático, mais fácil, para um leigo titular entender o que está sendo coletado e quais os direitos que ele tem. Tá? Obrigada. E aí vocês vão ver que tem alguns princípios que eles acabam... um complementando o outro. Eu digo, eles não são a mesma coisa, mas eles se complementam, que é a questão do respeito pela privacidade. Então, essa questão de olhar, né, justamente essa questão da trajetória do usuário é importante, né? Deve ser fácil de entender, um design amigável. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, você vai baixar um aplicativo, aí ele começa a pedir um monte de coisa, né? Um monte de autorização, Hoje eu já me questiono, né? Eu trabalho com o original. Meu banco virtual original, e eu precisei reinstalar o aplicativo. E eu fui reinstalar e ele pedia acesso aos meus contatos, acesso à minha galeria, acesso. Eu falei assim, tá, mas Jesus, é um banco? Por que ele quer acessar tudo isso? Talvez no momento que vai fazer o reconhecimento facial, ele me pedir aquela autorização pontual para a câmera, sim, mas acessar minha câmera, meu microfone full time, no momento que eu dou aquela autorização, eu senti um pouco invadida. Então, assim, é um pouco sobre isso, porque hoje as pessoas começam a conhecer um pouco mais os seus direitos com relação a isso. Então, quando a gente fala em ter respeito pela privacidade do usuário, é utilizar também essas metodologias. Então, por exemplo, aqui tem um aplicativo, acho que ficou pequeno para vocês, mas que ele traz assim, ó, atualização na nossa política de privacidade, um breve resumo da mudança. Você não precisa ler todo aquele documento de novo, ele está te dando aqui, ó, a gente mudou isso. É uma gentileza.
né? É um respeito, né? O outro, gerenciamento de permissão, ó, você vai dizer o que ó, nós vamos localizar, vamos coletar os dados de localização, mídia, identificador, o que você nos autoriza aqui? Sabe? É dar essa possibilidade de escolha, que é o item configurações lá que a gente falou anteriormente. Do LinkedIn, né? Ele tem uma série de dados que são coletados que você pode alterar essa configuração, né? Então, assim, veja, não estou falando que o LinkedIn é 100%, tá? Eu estou falando que nesse quesito aqui de configuração, ele atende a esse princípio do respeito pela privacidade. Tá? Agora eu vou me intrometer, tá? Pronto. Nesse caso... Aqui você tem esse gerenciamento granular de cada função que existe, porém, por padrão, se você visa a privacidade, você não deixa ativo. Não pode ser uma característica do teu produto tá todas as permissões ativas, a não ser aquelas que são de interesse legítimo ou que se você não tiver aquilo no aplicativo, você não vai usar. Por exemplo, o aplicativo de corrida que não tem acesso ao teu GPS. Não adianta você usar ele. Então, ele vem já ativo por ser uma característica do produto. Mas, para outros dados, como compartilhamento com parceiros, enfim, qualquer tipo, por exemplo, contatos, ele é um interesse do aplicativo, mas ele não é necessariamente uma funcionalidade. Que ele é apenas uma característica que o próprio aplicativo vai ser... Aí é importante entender o seguinte, qual é a funcionalidade principal e por que esse dado? Tá? É isso que você tem que entender. Por quê? Aí, se é um legítimo interesse, ok, o que configura o legítimo interesse? Eu vou fazer uma avaliação de legítimo interesse, que é o tal do LIA, que o que você faz? Você vai avaliar se existe a expectativa daquele titular com relação àquilo. Eu tenho um aplicativo de corrida, tenho a expectativa de que eu colete o dado de geolocalização para que depois demonstre tudo aquilo? Sim, né? Tem a expectativa. Eu também quero coletar essa informação para saber? Também quero. Então aí casa, é uma expectativa tanto do controlador quanto do titular, né? Não é algo isolado. Agora, acessar o que tu falou ali? Os contatos, né? Por que ele quer acessar meus contatos? Então isso já não é um legítimo interesse. Eu posso coletar? Posso tentar acessar? Posso. Mas aí você vai para o consentimento. Se a pessoa no momento fala assim, não quero mais que você colete, você tem que deixar de coletar. Se ela pedir para você apagar aqueles dados que já foram, você vai ter que dar um jeito de apagar, né? E aí você pode inviabilizar todo, daqui um pouco, um planejamento, né? Porque para que servem os dados? Para tomada de decisão. Dado sozinho é dado, né? Dado, quando você agrega, ele forma informação. E é a informação que tem o poder. É a informação que diz para a tua empresa, é por aqui que eu tenho que seguir ou é por ali. É a informação que diz para você, não, eu preciso investir na atualização desse produto ou enfim, tá? Então isso é importante. Outra coisa, né, Laura, no caso aqui, o aplicativo de corrida ali, você tem que ter acesso à localização. Porém, ele vai ter que informar, isso é para finalidade X, é para saber aonde você está, qual foi teu pace, qual foi o percurso que você fez, enfim. Se por acaso essa localização for utilizada por parceiros deles, isso tem que ser informado. Isso tem que ser expressamente informado, porque isso pode servir para algum tipo de loja, sei lá, qualquer loja que venda artigo esportivo, montar exatamente uma loja na frente de onde tem a maior concentração. Então isso vai facilitar a vida do lojista? Vai. Isso vai incomodar a pessoa que utiliza esses dados e que esperava que a localização fosse apenas utilizada para aquela finalidade, que é do controle do percurso, pace, enfim, o que quer que seja, vai mais ainda. Todo mundo sabe que aqui a gente vai sair daqui de dentro do teu celular, vai começar a pipocar um monte de coisa de privacidade de dados, pelo que a gente está falando. É desse tipo de coisa, você espera que isso não aconteça, mas vai acontecer, infelizmente, porque está captando o tempo inteiro aquele dado. Você quer que seja usado? Não, você não quer. Você não quer que seja usado. Então a gente precisa olhar para isso na hora do desenvolvimento. Localização vai ser exclusivamente para o uso do aplicativo? Vai, tem que ser expresso. Se for compartilhado com algum parceiro, você tem que expressar isso também. Esse dado pode ser compartilhado com os nossos parceiros. Se for possível ainda, você ter a localização e ter a opção de compartilhar com o parceiro ou não, aí é melhor. Bom, pode passar.
Bom, daí nesse sentido, seguindo a linha da questão organizacional, né, o que eu trouxe para vocês? A gente falou agora de percepções, da questão do respeito ao usuário, a gente falou de incorporar a privacidade ao design. Então aqui tem um mapa que foi feito, que ele traz tanto de um período pré-experiência quanto do período pós e o entendimento dessa jornada do usuário. Então, no momento, e isso também ajuda você a desenvolver e pensar no teu produto e depois demonstrar que esse produto ele é privacy by design, porque aqui ele está na parte documental, na parte organizacional. Então, você entender, e claro, ali eu tenho a persona, é você criar essa persona, e aí eu acho que o pessoal aí do desenvolvimento talvez já tenha isso um pouco mais claro, no sentido, para quem que eu vou criar esse aplicativo, para que ele serve, qual é a usabilidade que isso tem que ter, e a partir daí definir essas experiências. Qual vai ser a jornada? Ele deseja comprar um produto? Ele vai acessar o meu site, o meu app, o meu marketplace. Ele vai escolher o produto por navegação ou digitação. Aí ele vai visualizar. É entender essa trajetória e saber em que momento, e aí sim eu vou ver quais as atividades, ou como que eu vou organizar isso e olhar para os meus 7 princípios do Privacy by Design e tentar entender em que momento que esses princípios eles podem ser aplicados. Então, se no momento que a pessoa deseja comprar o produto, ela vai acessar o site, eu tenho que ter um site funcional. Eu tenho que ter os avisos de privacidade, eu tenho que ter... E aí você vai conseguindo desenhar essa trajetória, sempre levando em consideração. E aí, claro, eu vou olhar aqui você pode configurar do jeito que você quiser, trazendo os princípios. Como que eu vou, por exemplo, respeitar o usuário? Quais informações ele pode acessar sobre a respeito à sua privacidade antes de adquirir o produto ou o serviço? Então, quais dados, para que finalidades? Então, uma política bem estruturada, né? Uma política aí bem desenhada, bem organizada, que seja fácil de compreender, que não tenha um juridiquês, né? Então, você passa por todas essas fases. Essa é uma das ferramentas, existem várias. Essa aqui é um mapa da jornada do usuário, onde ele também leva em consideração os fatores de risco, né? Então, essa aqui também é importante. Esse aqui é o modelo da ICO, que é a autoridade lá da Inglaterra, que também vai olhar para tudo isso. A gente tem vários outros exemplos, tá? Que é uma questão de discussão interna de desenvolvimento de produto, de criação de novos processos. Veja, não é só produtos, é também processos, onde você tem, por exemplo, qual é o ativo? Aqui, website, base de dados, aplicativo, algoritmo. Da onde que vem, né? Que dados que são pessoais ou não pessoais que são coletados, né? E aí, o que eu preciso, né, observar? Equidade, transparência, finalidade. E aí você vai desenhando isso e a partir daí você tira os elementos necessários para melhorar, para criar o teu procedimento padrão, para criar, né, a tua atualização, ou seja o que for. Tem esse outro aqui também, que é um mapa de empatia, que você entender, e aí esse aqui ele está bem focado no usuário mesmo, entender quem é o usuário, qual é a atividade de tratamento, né? Como ele se sente com relação ao tratamento, qual é a expectativa, né? Aí eu já consigo trazer alguns elementos que eu vou utilizar depois na minha avaliação de impacto e na minha avaliação de legítimo interesse. Esse modelo Canvas aqui é bem legal, ele foi desenvolvido pela Lamara Ferreira, que você pega os seus processos, né? Você vai desenvolver lá quais são os processos, quais dados que eu coleto, da onde que eles vêm, qual é o prazo, qual a base legal, e aí você consegue visualizar os teus processos de uma maneira mais prática, mais, né, didática, para você entender aonde que você pode agregar ali os elementos de privacidade. Tá? Aqui é para a criação das personas voltadas para a questão da privacidade. Então, quem é minha persona? Ele é um estudante universitário, né? Sei lá, um aplicativo, alguma coisa na área de educação. Um estudante de ensino médio, pode ser menor de idade. Opa, alerta aqui, né? Tem o dado de menor. Então, você já começa a identificar algumas coisas aqui. Todos esses elementos, eles são importantes para que a gente consiga entender a partir, né, da necessidade da criação, do processo, do produto, da atualização, seja qual for, mas você traz tudo isso para o nosso dia a dia, tipo, tá, ok, vamos pensar aqui nessa atualização do produto. Por que a gente precisa fazer isso? Né? E a partir daí desenvolver esse processo de uma forma mais consciente dos elementos de privacidade, porque você vai conseguir visualizar ele de uma forma ampla, né? E talvez ali fazer aquele desenho, né, que estava lá no aplicativo lá da área da saúde, fazer esse desenho e falar assim, opa, aqui eu posso agregar, né? E ter esse histórico, isso é importante, né? Então, como que isso aconteceu,
né? Hoje em dia a gente faz as reuniões aí todas online, né? Então, assim, marca aquela reunião, né? Deixa lá, eu sempre falo, né, pro pessoal aí do desenvolvimento que usa o quê? Gira e aqueles monte de aplicativos, assim, coloca lá, sabe? Coloca uma flagzinha lá, privacidade, privacy, mas não é só aquilo, para você lembrar que você tem que chamar o pessoal da privacidade aí. Né? E esse é um dos nossos desafios, é conseguir estar presente nesses momentos de decisão e de criação. E quanto mais automatizado isso, melhor, né? Até nas pipelines você pode inserir, nesse caso, tem algum processo que precisa de revisão de privacidade, pode ser também automatizado lá um alerta para o pessoal da privacidade. Exato. Que revise aquele processo. A gente trouxe aqui um checklist, principalmente para a área da startup aqui, em que momento, né, que é importante que a gente olhe para esse itemzinho que é a privacidade e a proteção de dados. Então, claro, isso não é uma sequência lógica, mas um checklist mesmo. Eu preciso fazer o memorando de entendimentos, eu preciso entender, fazer o acordo dos sócios, fazer o NDA aí já, né, com as técnicas devidamente aplicadas já desde o início do processo, né? Definição da estrutura societária, contrato social, né? Realizar uma análise das leis aplicáveis, contrato com os terceiros, a questão dos contratos já todos com a questão do legal design, mas não esquecer da segurança da informação e principalmente da proteção de dados. E como que você faz isso? Está na parte do desenvolvimento, da ideia, da concepção? Olha para a metodologia do Privacy by Design. Pensa qual é o produto que você está criando, o que você quer com essa startup, como que você pode agregar elementos de privacidade aí. Né? Então a ideia é trazer esse momento de reflexão também para vocês, porque aqui ninguém é dono da verdade nenhuma, a gente está aqui para compartilhar mesmo experiências e trazer um pouco da experiência prática que a gente tem com relação a isso. Às vezes a ideia é fenomenal, mas você percebe que, opa, vai tratar dados aqui, por que ele já não pensou nas questões de privacidade antes, né? Aí tem que retomar. Então a ideia é antecipar. Né? Ser proativo, ser preventivo. O primeiro princípio do Privacy by Design, ser preventivo. Então, olhar para todas essas questões de uma maneira preventiva. Né? Inclusive, esses 3 quesitos finais aqui, você pode entendê-los como sendo uma construção de reputação. Sim. Você gere bem esses 3 quesitos, você está construindo uma reputação boa. Exato. Que hoje não é apenas o aspecto financeiro que a gente tem que olhar. Reputação é uma das coisas que mais vai pesar para uma empresa, inclusive para a pessoa física até, né? Sim. E assim, não sei se vocês sabem, mas assim, o ano passado teve, né, toda a definição do fluxo, né, do processo investigatório, da NPD e tal. Esse ano saiu agora a resolução que trata da dosimetria, né? Então a dosimetria, porque não é da área jurídica, né, é como que as penas vão ser aplicadas de fato, né? E aí a questão das boas práticas, e aí tá toda uma classificação lá, leve, grave, tem toda uma normativa de equilíbrio da aplicação de pena. E é sempre administrativo, eu falo, você vai recorrer daquela multa se acontecer, mas o dano reputacional que aconteceu, talvez você não recupere. Né? E para uma empresa que ela digamos assim, o seu core business é baseado em dados, né? Você ter uma situação de, vamos dizer assim, não conformidade, né? Pode trazer realmente um dano que não consiga recuperar. Então essa é a grande preocupação, estar atento à questão reputacional. Né? Financeiro, pode recuperar, mas se você não recupera a reputação, você perde clientes e não vai recuperar financeiro e aí você quebrou. É como se você não pudesse mais comprar a sua matéria-prima. Exatamente, exatamente. Tá? Acho que tem mais um. Aí eu trouxe assim, como eu falei, a ideia não é trazer respostas, é incitar aqui para que vocês, né, repensem as suas práticas nas empresas de vocês, mas também trazer essas angústias, né? Tipo, tá bom, é tudo isso, mas por onde que a gente começa? O que que a gente faz? Né? Como que efetivamente a gente evangeliza essa importância dentro da empresa, né? Tem pessoas da área administrativa aqui, tem pessoas da área de desenvolvimento, mas eu trabalho muito com a questão organizacional, né? No preventivo. Então, essa questão da criação da cultura é um passo muito importante e é algo que é difícil, né? Porque eu vou chegar lá para a parte técnica, lá do desenvolvimento, Glaucio, tem que agregar privacidade aqui.
Assim, ó, tentando ensinar o padre a rezar a missa aqui, né? Falei assim, exatamente. Então, é você fazer parte, é você se colocar e que as equipes entendam que você não está ali como um jurídico, que você não está ali no marketing, né? O meu exemplo do marketing, né? Querendo que ele não faça aquela campanha ou querendo que pare de coletar o dado. Não, tudo é possível, desde que seja planejado. O planejamento ele é essencial. E o Privacy by Design é isso, é você planejar de forma antecipada, é você olhar o que você quer, para onde que você quer ir, documentar isso, porque faz parte do processo da documentação, né? E aí, a partir daí, sim, você começar a mudar a cultura. E aí, dentro desse monte de pergunta que eu trouxe aqui, da minha experiência prática no dia a dia, eu trouxe algumas ideias, né? Se puder passar ali para mim, Glaucio, por favor. Que é mais ou menos isso. Primeira coisa, pode parecer clichê, né? Obtém o suporte da alta direção, o projeto tem que ser top-down, né? Todo mundo já sabe disso. Mas como é que você faz isso? Sabe? Como é que você faz com que aquele gestor, né, aquele CEO, ele entenda a importância do Privacy by Design, ele entenda a importância de um programa de privacidade na empresa, né? Então, primeira coisa é essa, sempre, né? Prevenir é sempre melhor que remediar, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas demonstrar de forma clara que processos robustos são fundamentais para esses negócios, para negócios sólidos. Que estar em conformidade hoje não é mais um diferencial, né? O pessoal do Sebrae estava falando sobre integridade, sobre compliance, sobre governança corporativa. Gente, isso já não é mais, olha, minha empresa está bem organizada, né? Não, isso é uma obrigação legal, é um dever ético, né? Evitar perdas financeiras e penalidades, né? Aumentar o valor da marca, e aí entra isso que o Glaucio falou. Tá? Aumentar o valor da marca. Aí você vai gerar confiança dos seus consumidores, dos seus clientes, dos titulares. Então, esse é um diferencial. Existem várias formas de formar convencimento de alta direção. Mas se você pegar pelo financeiro, sempre é mais fácil, né? Então, começa na questão reputacional aí, né? E outra, você vai ser preventivo, então você não vai precisar rever processo. Tempo é dinheiro. Né? Então tá por aí também, né? Certifique-se de que as pessoas saibam quem você é e por que você está na empresa, né? E aí vai para os advogados que trabalham com privacidade, para os GPOs, para as pessoas. Por que você está? Qual é a tua função ali? As pessoas precisam entender que você não está ali para ser figurativo, isso é não, porque a lei criou um cargo, porque a lei agora quer que eu tenha isso aqui. Não, elas têm que entender qual é a importância e elas precisam saber. Por isso a comunicação interna nas empresas é essencial. Eu preciso saber o que o desenvolvimento está fazendo, eu preciso saber qual é o projeto lá do marketing, eu preciso saber o que o Recursos Humanos está planejando fazer, porque senão ele vai fazer uma campanha de Dia das Crianças lá para outubro, vai começar a distribuir um monte de coisa, mandar para todo mundo dos filhos dos funcionários, que são dados sensíveis, e ele coletou sem eu saber que ele ia coletar e tudo mais, porque uma coisa é você informar dentro de um contrato para obter um plano de saúde, para obter alguma coisa, outra coisa para você mandar um presente, para você mandar lá, né, colocar no Facebook lá da empresa, maravilhoso, atividade das crianças. Tudo isso tem que ser pensado. Então você precisa entender, a comunicação nas empresas ela é essencial, né? Ser convidado para as reuniões certas, gente, isso é tão difícil, sabe? É muito difícil. Porque aí, assim, o pessoal faz lá as daily, faz as weekly, faz os follow-up, e o negócio do projeto tá lá na frente, e de repente, numa reunião, você escuta assim, não, porque aquele projeto tá assim, porque daí o produto vai ser lançado agora na próxima feira, e você começa a ter um ataque, fala assim, que produto? Né? O que vai ser lançado, né? Por quê? Porque você vai olhar, aquele produto coleta dado, né? Ele faz uma transferência que não era para fazer, ele precisa ter uma avaliação de impacto, né? Ele precisa ter um relatório, né, de privacidade para saber quais as medidas de mitigação. A avaliação de risco é extremamente importante, né? Então a gente trabalha com avaliação de risco constantemente e você precisa ter medidas para mitigar esse risco. Então, você ser convidado para as reuniões certas vai depender de que as pessoas saibam o que você faz. Por isso que eu falo, coloca a tagzinha lá, por mais que, né, naquele momento não seja nada, tá só lá um negocinho privacy, aquilo vai fazer lembrar, opa, tem que chamar aquela menina lá, como é que é, aquela chata lá da LGPD, né? Mas é assim, até que de fato esse processo ele seja, né, inerente ao próprio fluxo, ele agrega, ele entre no teu procedimento operacional padrão e a coisa flua, né? Aproveitar as ferramentas e os recursos já existentes
extremamente importante, que é isso que o Glaucio falou, né? Lá na pipeline da não sei o que lá, que essas nomenclaturas específicas aí, não, tá, eu tenho que chamar o pessoal da privacidade aqui, vamos trocar uma ideia sobre o que a gente quer fazer para ver se precisa fazer alguma coisa aí com relação à questão de privacidade. Já é um início, né? Mas a gente precisa, né, desse entender o que está acontecendo lá. Tá, eu posso automatizar? Perfeito. Qual é a importância daquele produto, né? O que ele está oferecendo, o que essa inovação traz, né? A partir do momento que a gente começa a compreender, talvez a gente comece a já ter insights a respeito do que pode ser feito, né? Então é importante se apropriar disso, né? E aí demonstrar o valor do Privacy by Design justamente nessa questão da antecipação, justamente na questão de você prevenir qualquer tipo de perda, né? E a importância disso. E lembrar constantemente, capacite continuamente, tá? É assim, ó, mandar, eu falo muito em pílulas de cultura, né? Então, assim, existem N instrumentos hoje que são gratuitos, né? Então, por exemplo, tem lá o NCI, que tem aqueles videozinhos de 1 minuto, sabe? 1 minuto, de 15 segundos sobre privacidade, sobre segurança da informação, sobre como bloquear remotamente o dispositivo que você perdeu, sabe? É cultura. É cultura. Se você pegar, por exemplo, tem um checklist da NPD para empresa de pequeno porte, e aí está lá no item cultura, né? Um dos itens específicos que está lá naquele checklist é capacitar os seus colaboradores para que não sejam vítimas, né, de qualquer tipo de phishing ou de... Então, é fácil você fazer isso. Então, esse lembrar constantemente, ele é importante. Por isso que eu falo muito dessas pílulas. Você mandar uma mensagem de vez em quando, né? Colocar lá, criar para as tuas reuniões, aquele fundo lá das reuniões. Pede para o pessoal do marketing criar lá, privacidade é importante, ou, né, vamos estar atento a isso. Né? Criar que nem a camiseta lá para o time, né? Trazer esses outros elementos para lembrar e criando essa cultura. E capacitar continuamente. O plano de capacitação, ele faz parte de um processo de conformidade da empresa. Mas esse plano, como eu falei, não pode ser um plano de gaveta, né? Ele tem que ser um plano prático. Então, você vai ter que conversar com o pessoal do RH para saber se já existe um plano de capacitação na empresa e inserir isso lá. Né? Isso tem que ser articulado, porque senão você vai pensar em coisas mirabolantes, extraordinárias e maravilhosas que não vão ser operacionalizadas, porque não tem perna, não tem braço, né? O time do RH já está enxuto, não consegue dar conta disso aqui, ou do departamento pessoal, seja qual for. Então é importante esse trabalho articulado, é importante essa construção coletiva. É isso que eu sempre falo. Um programa de privacidade, ele é uma construção coletiva entre os vários times. Por isso que as comissões, elas são importantes. Né? Dentro de uma empresa, você ter uma comissão onde traga as suas realidades, né? Ela é muito importante, porque eles também vão ser os defensores lá com os seus pares. Né? Então, lá no desenvolvimento, se tem uma pessoa do dev no teu time, na tua comissão, no momento que estiver desenvolvendo lá, se o pessoal fala assim, peraí, vamos ver isso aqui, não sei se tá nessa linha mesmo. Né? Então, isso vai chamando até que seja um processo natural. Né? Exatamente. Na parte aqui de certificar que as pessoas saibam quem você é e por que você existe, você pode olhar para isso aqui como uma documentação também muito bem orientada. Se você tiver uma documentação que seja bem descrita, em alguma linguagem que seja acessível, você garante com que as pessoas entendam aquilo que você quis dizer e você vai ser lembrado desta maneira. Não necessariamente o nome, mas o valor, né? Uhum. Aquilo que você quis passar. A documentação dos teus processos, ela deve ser muito bem explicada e muito bem descrita. Deve ser descrita não necessariamente minuciosamente, mas que as pessoas que peguem, não seja um dev, que vai pegar no RH, vai pegar no jurídico, enfim, ele entenda qual é a essência daquilo que você está tentando comunicar. Este meu processo é feito dessa maneira, com criptografia, nessa maneira, não sei o que e tal. Você não coloca a parte técnica também nela. Você não precisa ter isso para chegar lá na outra pessoa, ela ficar olhando, ter que buscar na internet, é isso aqui, tá, mas e aí? Você tem mais um monte de coisas para procurar que a pessoa não vai fazer. Então ela tem que ser adequadamente orientada para as pessoas que são leigas. É a linguagem apropriada, né? Estava lá no início, até a linguagem apropriada. Na questão aí do convencimento da alta direção, vamos dizer assim, né? Nós temos o relatório da Cisco desse ano,
tá? Em 2020 teve um que estava dando um retorno de, não me lembro agora, acho que era $7, alguma coisa assim, para cada dólar gasto, tinha um retorno de 7 no retorno sobre o investimento. Agora, em fevereiro, teve uma nova publicação, né, a respeito do retorno de investimento em privacidade, que é bem interessante, e a gente tem um artigo que está no site, né, doutor? Então, se vocês quiserem, lá no site tem um artigo que faz um pouco esse demonstrativo aí desse documento, acho que é bem interessante vocês lerem e levem para outra direção. Gente, de forma geral, acho que seria isso. A gente colocou, né, que leia a lei, não tire as suas conclusões, consulte especialistas, porque realmente a legislação ela é seca, tá lá, né? A gente precisa entender como operacionalizar isso no teu modelo de negócio, né? E uma empresa é diferente da outra, então é importante esse olhar, né, de especialista tanto da área jurídica quanto da área específica de privacidade, se for outra, da área de segurança de informação, se for outro, mas trazer esse olhar das pessoas que entendem necessariamente para que possa agregar, né, e trazer aí uma melhoria para o teu produto, para o teu serviço. Né? Acho que seria isso. Muito obrigada pela permanência de vocês, né, e fico à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham. Né? Também agradeço da mesma forma. Você tem uma política de trabalho remoto, tá? Uma política de trabalho remoto. Como que você operacionaliza ela? Você vai ter que chamar o teu suporte técnico para olhar o que está descrito ali e saber se isso é operacionalizável. Né? Lá tá dizendo que você vai ter que ter o controle X, Y, Z da parte técnica lá, sei lá, configurar no AD para acessar a rede da empresa. Se tecnicamente isso não é possível, não tem por que estar lá. Aí lá fala que para acessar você vai ter que mudar a senha a cada 6 meses, a senha tem que ser complexa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas lá na técnica ele não consegue fazer isso. A senha é 4 dígitos, não é complexa. Não, peraí. Aí tu vai bater o pé. Fala assim, não, isso aqui você vai ter que deixar pelo menos complexa. Pode mudar a periodicidade, né? Em vez de 4 meses ir para 8. Mas precisa ter alguns elementos. Então, é o que eu falei, não é individual. Tu vai ter que sentar, olhar. Política de RH, você vai ter que sentar com o pessoal do RH e falar assim, isso aqui está sendo feito? Né? Como é que a gente vai operacionalizar? Precisa desse... Coleta currículo pelo e-mail, pelo site, lá pelo Fale Conosco, pelo LinkedIn, pelo um monte de entrada de dados, sabe? Como é que você controla isso? Quem está tendo acesso a esses currículos? Então, na tua política tem que definir, o currículo vai ter um e-mail específico para receber currículo, não recebe mais currículo físico. E ninguém recebe currículo físico, né? Aí entra a evangelização. A tua recepção não pode receber currículo físico, mas a pessoa veio aqui, trouxe o currículo, aí você fala assim... Mostra o e-mailzinho para ela, fala assim, digitaliza, manda por e-mail, porque eu não posso receber. Não pode, não pode. Regra é regra, sabe? Isso é difícil na empresa, porque às vezes a gente parece um pouco inflexível, só que se a gente não definir procedimentos e não cumprir, não tem por que definir. Né? Então a política ela passa a ser operacionalizável quando você olha para ela, da utopia que ela está escrita ali para a prática, sabe? Consigo fazer isso ou não consigo? Se não consigo, não tem por que estar ali. Tá? Bem direta. E nessa questão de Privacy by Design, eu acredito que no papel também ela é muito bacana, muito legal, mas na operacionalização dela, em empresas assim, com softwares legados de vários e vários anos, ela se torna bem complexa. Eu sentei com a equipe de desenvolvimento, apresentamos a ideia e começamos. Vamos iniciar aqui com uma análise de riscos em cada projeto, etc. A resposta que eu tive foi, nós não temos braço e tempo para realizar uma análise de riscos aqui para a implementação do projeto. Nós temos 30 dias para entregar esse projeto. Onde a gente vai encaixar uma análise de riscos? Alta direção. Tá? Isso é definição da alta direção. A tua função é alertar e documentar. Porque se der problema, fala assim, tá aqui, eu mandei o e-mail, tá aqui. Não fizeram porque não quiseram. Entendeu? A tua função é documentar. E aí como é que você vai fazer? Alta direção. Desculpa, às vezes eu sou um pouco... Eu avisei. Né? Mas porque assim, a gente tem que aprender a também se proteger. Porque a nossa função, ela não é de gestão. A nossa função é orientativa. Então, assim, quando você entende, né, lei é lei, né? Você sabe o que precisa fazer.
tem uma política, tem uma, né, é a criação, preciso fazer análise de risco disso. Se você não quer fazer porque você tem prazo, quem definiu esse prazo? Isso vem da alta direção, não tem por que você bater o pé porque você não vai ganhar. Né? É uma decisão de mercado, estratégica, sabe? Agora, sim, você vai lançar esse produto no mercado dessa forma, aponta os riscos administrativos disso e deixa a gestão definir. Uma coisa que eu aprendi assim, não vale a pena gastar energia num processo que não é competência tua. Né? Assim, a gente tem que entender até onde que a gente consegue interferir. Então, o ideal é documentar. Né? Eu sou da área jurídica, eu sou bem burocrata, eu adoro documento, eu escrevo tudo, mando com protocolo de entrega. Antigamente eu tinha até o caderninho de protocolo de entrega, agora não tem mais o caderninho, tem que ser tudo digital. Né? Mas é assim, documenta. E aí, é você demonstrar a importância do Privacy by Design, sabe? Então, assim, o que essa metodologia traz? Você precisa fazer essa análise, vai talvez demorar um pouco mais, mas essa demora, ela vai ter um ganho. Qual é o teu ganho? É você ter uma atualização que levou em consideração uma metodologia específica de privacidade que pode ser o diferencial do teu produto, sabe? Então, acho que é nesse sentido, assim, você tentar... e ter esses parceiros são fundamentais. Porque você entrar e falar assim, eu preciso fazer análise de risco, o cara falou, não, tem que entregar em 30 dias, e tem aquele ponto focal que está lá, que faz parte da comissão, aquele, né, campeão de privacidade, embaixador, seja o nome que você quiser dar, ele vai falar assim, gente, talvez a gente tenha que demorar um pouquinho mais e fazer isso aqui, porque se tem risco, né? Então, assim, a gente precisa ter uma forma de, pelo menos, mitigar, se não eliminar. Mas essa sempre é uma decisão de gestão. Nada. Mas ok? Fala, Rafael. Primeiro, agradecer, né, a Glaucio, a doutora, uma linguagem bem bacana. Legal. Para mim, ao meu ver, aí foi bem importante essa discussão e essa fala. E, assim, creio que essa pergunta, na verdade, pode ser que esteja contemplada aí nas próximas, né? E cabe até um tema, né, acredito que só para ele, né? Mas recentemente saiu a publicação do regulamento da dosimetria, né? E as aplicações das sanções administrativas. Assim, só um panorama geral, assim, de como que você vê isso na prática para frente? Porque as empresas é brasileiro, né? A gente vai fazendo aí conforme vai, né? Até que ninguém está cobrando, as coisas vão indo, os clientes vão ficando nesse modelo. E, então eu vejo que agora começou a funilar as coisas para esse sentido. Como que você vislumbra isso na prática, assim, se pudesse... eu vejo assim, primeiro, além da publicação da resolução da dosimetria, já teve uma publicação de empresas que estão com processos, né, em tramitação lá. Então, já teve um primeiro baque. Né? Para mim, o primeiro baque é porque quase tudo é público. Né? Então, assim, quem devia dar o exemplo, né? Mas, enfim. E aí, assim, tem toda uma rede de apoio da Autoridade Nacional com as parcerias. Tá? Então, tem parceria com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com o Senacom, com o Ministério Público dos Estados. Então, eu, né, vejo isso como Ministério Público dos Estados assumindo essa questão do público, tá? E defesa do consumidor, PROCONs e outras coisas indo para a área privada. Tá? Eu vejo dessa forma. Se eu não me engano, o PROCON de São Paulo, no site, ele já tem um item específico de LGPD lá, que você seleciona lá quando você vai fazer uma reclamatória, no PROCON você já seleciona se a tua reclamatória é com relação ao LGPD. Tá? Então já tem. Então eu acredito que venha nesse sentido. PROCON aí atuando mais na questão do privado e Ministério Público abraçando aí ou chorando aí com o poder público. Vejo que sim, a nossa autoridade ela tem sido construída de uma forma que ela tenha uma autonomia para trabalhar dessa forma. E eu acho que a gente vai começar a ter esse processo de forma mais contínua assim, sabe? Mas, para além da questão da autoridade nacional, eu vejo muito essa questão da regulação de mercado, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma consultoria com umas empresas da área da saúde e essa consultoria específica, tá? Essas empresas falaram assim, não, a gente quer uma declaração de que a gente está ok. Porque eu investi tempo, né, energia, dinheiro em toda uma implementação que outras empresas da área de saúde não tá. Onde que está o meu diferencial aqui?
Então, eu quero chegar para o plano de saúde, para a seguradora, e falar assim, ó, tô ok, os outros estão, entendeu? Então, eu acho que vem do mercado também, tá? Essa questão da necessidade das empresas estarem adequadas. E para os titulares, eu acho que vai Procon, vai mais nesse sentido. Tá? Mais alguém? Você pode repetir o dado de retorno de investimento, porque eu acho que é uma coisa importante aí, essa atualização que teve. Isso, essa atualização está em torno de, para cada dólar investido, são $7 de retorno de investimento. E aí ele traz todo um monte de dados, né, assim, por região, por áreas e tal, que é bem interessante. Né? Eu acho que é um material que vale a pena aí para quem precisa, né, trabalhar com essa questão aí de alta direção, de convencimento. E isso, está no site, lá está o artigo que traz, inclusive acho que tem um comparativo com o anterior e esse, né? Acho que é isso, né? O pessoal não quer perguntar? Isso. Tá? Gente, então, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês, pelo convite novamente, né? Por estar aqui, é sempre uma honra. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu tenho dito que o escritório busca cada vez mais ter profissionais qualificados para um nível de atendimento de qualquer companhia no Brasil. Nós temos buscado qualificar o escritório num nível que talvez a gente nem imaginasse há quase 30 anos, que é o tempo que eu estou na advocacia, mas nós temos buscado parceiros profissionais que possam estar entregando o melhor, com excelência, em todas as áreas. Uma das áreas que mais tem apresentado demandas pelas empresas que a gente atende, e a gente vê isso no mercado em geral, é realmente a área de privacidade de dados. Eu tenho certeza que quando nós trouxemos para o nosso time a doutora Laura, o Glaucio, que é nosso parceiro também na área técnica para implementação, adequação, nós conseguimos entregar aos nossos clientes o que tem de melhor, e dá para sentir nas palavras de ambos, né, a paixão que eles têm por esse assunto e o real significado da importância da privacidade de dados para todas as empresas. Essa dificuldade que a gente sente, né, da alta direção das empresas de perceberem essa importância, ela pode ser vencida, pode ser desmistificada justamente com esse aprendizado, com a percepção da importância e o quanto isso traz de resultado financeiro, reputacional para todas as companhias. Então eu tenho certeza que pelo menos essa mensagem, esse recado vocês vão conseguir levar, né, e obviamente no papel de vocês, importante dentro das empresas, também poder disseminar essa ideia. Então mais uma vez obrigado. Nós já queremos deixar o convite a todos de que no dia 4 de maio nós vamos fazer um evento também em parceria com o Sebrae, com o tema integridade, governança corporativa e compliance. Isso. Nós vamos ter a participação da doutora Patrícia Munder, que é hoje uma das maiores autoridades de compliance do Brasil. Foi inclusive recentemente nomeada perita no caso das lojas americanas, embora tenha declinado da nomeação, mas justamente por ser uma autoridade nessa área de compliance e governança corporativa, a doutora Laura também vai estar participando, e vocês vão receber o convite para participar desse evento. E outros que vamos estar realizando ao longo desse ano, né, buscando realmente integrar os clientes e trazer assuntos atualizados, tanto aqui como em Curitiba e em Itajaí. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, um excelente final de semana. Até mais.